Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast Pocket. Estou eu, Luiz Felipe Vieira, juntamente com Felipe Medeiros, para falarmos sobre inflação. É isso mesmo, será que é um momento adequado agora para se investir em inflação? Quais são os mecanismos, as oportunidades que nós temos, né, para garantir que tenhamos um ganho real no nosso portfólio, né? E esse é um dos assuntos mais falados, Felipe, porque a inflação, ela simplesmente veio como um rojão, né? Subiu de uma forma totalmente inesperada. Agora o mercado já está numa expectativa maior com relação ao tamanho do voo alçado e parece que a gente deve entrar numa rota de maior controle da inflação. Mas esses descontroles da inflação que são momentâneos, normalmente acontecem na nossa história aí de Brasilzão, né, Felipe? Infelizmente, nem sempre são muito momentâneos, né? Eu acho que esse ano aqui o Roberto Campos Neto, né, o presidente do Banco Central, já deve ter escrito já a cartinha dele, porque quando o presidente do Banco Central não bate a meta de inflação, ele tem que se justificar publicamente, né? Tem que fazer uma cartinha lá. E esse ano aqui está praticamente perdido, né? O próprio Focus ali já está dando inflação de mais de 6%, então já está acima do teto da meta, porque a meta ela tem um centro, né, que é o objetivo mesmo do Banco Central, e ela tem uma banda que ela pode ir um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Era 2 pontos percentuais para cima, para baixo, agora eu não sei se diminuiu um pouco, eu não me lembro, né? Mas é mais ou menos isso, já estourou o teto, né, a parte mais alta possível que isso na expectativa, né, de fechar 2021 de acordo com o Focus, né? Então ele já deve estar com a cartinha dele lá, tendo que se justificar por que não bateu a meta. E esse tipo de coisa, né, é muito ruim para o investidor, porque não adianta nada você ter um retorno nominal, né? Então, vamos supor lá, você investiu esse tempo todo lá no CDI e você, no final de 2021, vai conseguir ali, sei lá, uns 3,5%, vou chutar aqui um número, né? Tem que ver como é que vai fechar conforme for subindo os juros ao longo do ano, né? Vamos supor que você consiga 3,5% de retorno nominal. Só que a inflação foi lá e bateu mais de 6%, você perdeu dinheiro. O mesmo dinheiro que você tinha no começo aqui de 2021, lá no começo de 2022 você não vai comprar as mesmas coisas. Então, esse que é o problema. E aí você tem alguns tipos de investimentos, né, alguns mecanismos aí do mercado financeiro que te ajudam com esse tipo de coisa, né, que eles estão lá para justamente, pelo menos aqui no Brasil, que a gente tem sempre esse problema de inflação, né, existem vários instrumentos que são criados para esse propósito, né, Luiz? É isso aí, e cada vez mais fica claro, né, que você tem que tomar cuidado na hora de diversificar o portfólio, porque as questões elas são cíclicas mesmo, né? Há pouco tempo atrás a gente falava, a gente gravou um episódio, renda fixa morreu, né? Será porque muita gente falando, não quero mais colocar dinheiro em renda fixa, nem pós, nem inflação, o negócio está em renda variável, etc. Aí vem a pandemia, né? Aí vem uma série de situações que falam, opa, caramba, não estava tão certa aquela minha premissa. Não que não está tão certo, é que o mercado vive de ciclos e eventualmente acontecem eventos ali no mercado totalmente inesperados que tiram a média do eixo, né? Vamos dizer assim. E Brasil sendo Brasil com relação à inflação. Então, na hora de diversificar o portfólio, estrutura de renda fixa vinculada à inflação, ela é sempre bem-vinda, né, Felipe? Porque é uma parte do portfólio que você vai garantir, entre aspas, né, o seu ganho real acima da inflação. Você vai ganhar mais do que o que você tinha, não é simplesmente deixar o dinheiro debaixo do colchão ali, colocar uma estrutura de inflação e puramente inflação e não ter ganho em cima disso, mas você ter um prêmio, né, em cima da variação da inflação. E hoje existem diversos mecanismos que é possível colocar dentro do seu portfólio que te ajudem aí a ter esse ganho real, né? Até pouco tempo atrás, não faz muito tempo, o mercado secundário de renda fixa não era um mercado tão líquido quanto é hoje. Então era comum as pessoas aplicarem em NTNB ou até aquele CDB de bancão, né? IPCA mais um ganho real ali, inclusive pagavam abaixo da NTNB e muita gente aplicava naquilo. E conforme o mercado foi se desenvolvendo, cada vez mais mecanismos que antes eram pouco acessíveis, né, começam a ficar mais acessíveis, como CRI, CRA, debêntures incentivadas, principalmente, que são isentos de imposto de renda, que pagam IPCA mais o ganho real.
Porque existe uma pegadinha, a gente já fez até um episódio sobre isso, né, Felipe? A pegadinha do ganho bruto versus o ganho líquido. Se você tem um IPCA alto e você achar, tô num ganho bruto de IPCA mais 4 e a gente está com IPCA de 6, quando você joga isso aí no líquido, eventualmente você tem um ganho abaixo de IPCA mais 3 no líquido. Então você, na contraparte, olha um ativo líquido de imposto de renda, como uma debênture no CRI, pagando IPCA mais 3,8, um CDB pagando IPCA mais 4,5, esse IPCA mais 3,8 no momento atual é mais atrativo do que o próprio IPCA mais 4,5, né? Mas essa é uma outra história, acho que fica mais completa naquele outro episódio que gravamos, né? Acho que tem isso, né? Uma forma do investidor se proteger é comprando esses títulos indexados, mas o investidor tem que tomar muito cuidado, tanto para título, mas principalmente com fundo, né? Porque o título ainda, às vezes, ele compra esperando mesmo o vencimento, ou não sei se ainda tem lugares que não marcam mais na curva, que marcam só, desculpa, a mercado, né? E marcam ainda na curva, né? Então ele não percebe que o valor do título dele antes do vencimento muda também. Mas no fundo não tem essa opção, é sempre um valor marcado ao mercado. O que significa isso? Que todo dia o valor do seu investimento, ele tem que é como se o fundo tivesse que negociar todo dia e saber quanto que as pessoas estão pagando pelos títulos que tem ali dentro da carteira dele, né? E isso faz com que antes do vencimento dos títulos eles podem perder valor, especialmente no momento como o atual, onde a gente está tendo aumento da taxa de juros, né? Então no curto prazo o preço do seu título de renda fixa lá, ainda que seja indexado à inflação e tudo mais, ele acaba caindo. Então, uma coisa que acontece muito comum, assim, quem investe através de fundos de inflação, é ver, por exemplo, no ano passado, onde você tinha um cenário de queda de taxa de juros, esse tipo de fundo se valorizando muito. E aí o investidor desavisado, olha o histórico do fundo, fala, esse fundo rende muito bem, porque olha para 2020, cenário de queda de juros, o fundo se valorizando, e fala, vai se valorizar 2021 também. E melhor ainda, ele é um fundo de inflação, então ele vai me proteger da inflação em 2021 e eu vou ficar bem tranquilo. Só que em 2021 a gente está tendo um cenário de alta de juros, né? Então o que acontece com esses fundos é que esse ano muitos deles acabam se desvalorizando, por mais que eles tenham ali ganho de inflação, porque eles investem no final basicamente em NTNBs, né? Que é esse título público que protege a inflação que o Luiz estava falando. Então tem tem que tomar esse cuidado temporal de quando que você está entrando no investimento, né? Sabendo para onde que está indo mais ou menos a política monetária, né? A gestão das taxas de juros, né? E para você não cair nessa pegadinha, né? Olhar o histórico, quando você olha lá em 2020 parece que é um fundo que vai render muito, e você entra em 2021 justamente quando esses fundos vão sofrer mais, né? Então, são mecanismos que podem te proteger de inflação, mas só se você olhar realmente a longo prazo, 3 anos para cima, porque no curto prazo, esses fundos, principalmente em cenários de aperto monetário, né, que é esses de alta de taxa de juros, como a gente está vivendo em 2021, esses fundos tendem a sofrer um bocado. Não, perfeito. E além disso, né, se você for para os títulos, né, no mercado secundário, títulos privados, sempre é bom olhar a qualidade dessa empresa, né, porque, querendo ou não, você está emprestando dinheiro para um CNPJ ali, e é importante você saber qual que é o nível de risco que você está assumindo. Então, sempre cuidar da parte de alocação, limitar essa parte de alocação para diversificar bem e pulverizar na parte de renda fixa, muitas vezes é importante ali para se um eventual revés ali em alguma estrutura não impactar o seu portfólio como um todo, né? Além disso, um ponto relevante é para quem busca carteira de longo prazo, eventualmente no curto prazo pode até sentir um pouco esses movimentos, mas as estruturas de fundos imobiliários normalmente também te trazem um equilíbrio de ganho real acima da inflação, porque os contratos eles são reajustados em relação a isso, tá? E quando a gente entra na questão de empresas, as empresas do mercado financeiro também, num prazo mais longo, elas ajustam esse equilíbrio de preço também. Então, até para quem investe em um portfólio de ações,
que busca esse resultado, esse ganho real. Tem muito fundo de ações que coloca como alvo IPCA mais 6, por exemplo, né? Um ganho real de fato acima do IPCA, é porque as empresas elas vão consolidar os seus resultados, levando em conta também a inflação do período, né? Então elas vão reajustar seus preços, suas metodologias, suas estratégias para que elas voltem a trazer um ganho real acima de uma inflação ali que esteja vigente no país, né? Perfeito. Então você vê que no final, né, o mercado financeiro ele tenta cobrir, ele exige, né, os investidores, como todo, tanto a gente, pessoa física, quanto principalmente investidor institucional, né, ele exige um prêmio pelo risco acima da inflação, de maneira geral, né. Investir para ter ganho real negativo só se fosse numa economia ultra desenvolvida ali, nos Estados Unidos, uma Suíça, uma Alemanha, né, Japão e tal. Aí o pessoal ainda aceita e comprar título público que rende abaixo da inflação, porque é o que tem para hoje, né? Uma economia que eles têm muito mais confiança, né? Uma moeda forte, geralmente, e que eles eles não podem deixar o dinheiro embaixo do colchão, principalmente grandes volumes, né? Acaba ficando uma coisa muito complexa de ser feita, eles acabam aceitando ter esse ganho real negativo. Agora, no Brasil, o cenário que a gente tem hoje, né, de ganho real negativo, acaba sendo uma aberração temporária, só por conta dessa pandemia e de os juros baixíssimos no mundo inteiro, que o Brasil conseguiu temporariamente manter essa situação. Mas não durou muito e o Banco Central está tendo que correr bastante para subir os juros de novo, porque o que aconteceu com o dólar, né? O dinheiro foi embora, ninguém vai querer deixar o dinheiro numa economia como o Brasil por muito tempo, ganhando abaixo da inflação. Então, de maneira geral, o mercado ele vai procurar esses retornos, né? Até numa renda fixa pós, né, que hoje está rendendo abaixo da inflação, com essa alta dos juros que está acontecendo, vai chegar um momento em que a gente vai ter ganho real de novo, se você investiu no pós. Mas isso não quer dizer que você, investidor, pode investir em qualquer coisa e ficar tranquilo que não, uma hora o mercado vai pagar ali acima da inflação. Tem que ficar de olho nessas coisas, tem que olhar como está andando o IPCA, como está andando. O IGPM é meio difícil porque ele é muito volátil e ele dificilmente vai replicar a nossa carteira, a nossa carteira de inflação pessoal, né? Que eu acho que esse é um assunto que a gente pode falar brevemente depois, né? Então, o IGPM é mais difícil mesmo de você. Tanto que nem tem títulos hoje em dia, mas principalmente títulos públicos que já houve no passado que pagavam IGPM não pagam mais, né? Hoje só os que estão para vencer ali, né? Então, a sua preocupação mesmo tem que ser o IPCA, ou se você quiser calcular sua própria carteira de inflação, né? E isso você não, por mais que o mercado te traga essas opções por empresas, né, ações, por fundos imobiliários, por crédito privado, por títulos públicos, é uma coisa que você tem que estar sempre olhando a sua carteira como um todo. Ela está conseguindo te dar ganho real? Se sim, maravilha. Se não, você tem que se preocupar porque o seu dinheiro está perdendo valor no tempo. E é importante, quando a gente fala de alocação em inflação, diferente de um conceito de liquidez, títulos de inflação, eles não são títulos para você usar como reserva de emergência, tá? Os títulos de inflação normalmente é uma estrutura para você carregar um pouco mais o seu portfólio, eventualmente sair em uma curva interessante, né? Como o Felipe falou, uma marcação a mercado ali que te propicie uma saída vantajosa, né? Se aquilo fizer sentido, mas normalmente os títulos de inflação eles funcionam num portfólio de uma maneira um pouco mais longa. Muitos carregam até o seu vencimento esses títulos, né? Diferente de reserva de emergência. Para reserva de emergência, necessariamente você tem que colocar naquele pós-fixado líquido, não vai pagar muita coisa, natural, mas é o preço, né, para você ter o seu dinheiro sem ter muita expectativa de perder, né? Você ter um ganhozinho ali em cima daquilo e ter ele acessível a qualquer momento. Então, sempre procure com os profissionais de mercado, aquelas pessoas que você confia, cuidado para não confiar no vizinho que tem outra profissão e aposta no mercado ali, não queira pegar dica com o vizinho, pegue dicas realmente com os profissionais de mercado para entender se o equilíbrio do seu portfólio está adequado para o seu próprio objetivo. No final das contas, a gente não está numa corrida que a gente compete com os nossos vizinhos, nossos amigos, né? A gente tem um objetivo próprio, um objetivo individual. E dentro desse objetivo individual, você tem que saber qual que é o percentual que cabe da sua carteira para títulos de inflação, IPCA, mais ganho real, imobiliário, renda variável, e por aí vai. Então, é sempre importante
obedecer primeiramente o seu perfil, o seu horizonte de investimento, é aquilo que você busca ali como objetivo para o seu portfólio, para depois ver os percentuais de alocação e se faz sentido você ter mais ou menos em títulos de inflação. É isso aí, pessoal. Então, fica aí esses pensamentos aí sobre essa questão de inflação. Sempre que você vê aí fundo que investe em IMAB. IMAB é basicamente um índice da Ambima que simula uma carteira teórica de várias NTNBs com diferentes vencimentos, né? Então, é isso, né? É fundo de inflação. Fundo de inflação é fundo de inflação também, né? Investe em NTNB e você tem que ficar atento nesses tipos de investimentos na hora de proteger sua carteira contra a inflação para não tomar essa decisão no tempo errado. Mas, de maneira geral, é bom você se preocupar sempre como investidor com esse negócio de ter ganho real, porque senão seu dinheiro não vai valorizar no tempo. Acho que é isso, né, Luiz? Perfeito, é isso aí. E se você tiver alguma dica de assunto, sugestão, crítica aqui para esses nossos episódios aqui do Retorno Cast, mande para a gente, para retornocast@maisretorno.com. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Um abraço, pessoal.